Também no Evangelho de Marcos, que nós vamos acompanhar a leitura de alguns textos importantes, tá? Todo mundo conseguiu ler o Evangelho de Marcos? Fizeram a tarefa de casa? Qual é a diferença? Deixa eu só pegar aqui a minha caneta. Ali, só um minuto. Qual a diferença do Evangelho de Marcos para o de Mateus? O que vocês notaram? Nos estudos agora eu vou ouvir mais vocês. Não vai ser igual o Antigo Testamento que só eu falava, né? Qual a diferença de Marcos e Mateus? Fala da vida de Jesus, mas há uma grande... Aliás, há muitas diferenças, né? Quem leu Mateus? A gente leu Mateus em 2 semanas. E vocês leram Marcos em 1 semana. Dá para notar as diferenças, né? Dos 2 evangelhos. Quais são as diferenças? Quem pode me falar uma? Mateus escreveu para os judeus. Verdade. Marcos escreveu o que Pedro mandou. O Mateus aqui está sinalizando que Marcos é bem menor, né? Quantos capítulos tem Mateus? 28, né? E Marcos 16. Não só o número de capítulos é menor, mas o texto é menor também, né? Por que será que Marcos é menor que Mateus, né? Não tem uma explicação lógica para isso. Ninguém sabe a razão. O Marcos escrevia menos. Isso não interessa. Mas interessa o fato de que Marcos apresenta um relato da vida de Jesus mais resumido, tá? Alguém aqui lê jornal? Costuma ler no jornal? Ou revistas, livros? Só lê a Bíblia? Tem que ler outras coisas também, né? Qual a diferença de um jornal, de uma revista e de um livro? Qual é a diferença? Jornal fala do dia a dia. Mas você lê um jornal, uma notícia, ela é longa ou ela é mais curta que numa revista? Revista detalha mais, né? Você vai ler a Veja, as reportagens são maiores. O jornal, as reportagens são bem menores, né? E um livro, você vai ler um livro sobre uma guerra. O livro vai ser maior ou menor do que o jornal? Vai ser maior, né? Então, Marcos é mais ou menos como um jornal. Ele não apresenta grandes detalhes, né, da vida de Jesus em alguns pontos. Por exemplo, lá no capítulo 1 já, como que começa o Evangelho de Marcos? Quem lê para mim o versículo 1? Isso, né? Então um texto que a dona Catarina leu ali, ó, o Evangelho de Marcos começa: boa notícia que fala a respeito de Jesus, Filho de Deus, começou a ser dada como o profeta Isaías tinha escrito, né? E Isaías escreveu o quê? Deus disse: eu enviarei um mensageiro adiante de você para preparar o seu caminho também. De quem que esse texto está falando? De João Batista. Então, o Evangelho de Marcos já começa com João Batista. E como começou o Evangelho de Mateus? Quem lembra? Começou com a genealogia de Jesus. Contou a visita dos magos, né, e assim por diante. Marcos não começa do Natal.
Marcos começa o evangelho já com a pregação de João Batista e Jesus aparece quando? Versículo 9 e 10. Quem pode ler? O versículo 9. Isso, então, começa com o batismo, né, de Jesus. Jesus inicia a sua aparição no Evangelho de Marcos já no batismo, com mais ou menos que idade? 30 anos de idade, tá? Não temos o Jesus menino, o Jesus na manjedoura. Marcos já vai para o que interessa, digamos assim, né? Vai para o ministério de Jesus, o batismo. Olha só, depois vem a tentação de Jesus, né? Marcos cita lá as tentações de Jesus. Quem diz para mim ali? Tem alguma tentação ali citada? Acharam ali capítulo 1, versículos 12 e 13? Mas quais foram as tentações? Marcos não cita nenhuma, né? Mas... o Marcos não citou nenhuma tentação explícita, né? Falou aí. Ele diz assim, ó: e Jesus ficou no deserto por 40 dias sendo tentado por Satanás. Mas quais foram as 3 tentações que a gente conhece? Quem lembra? Pináculo do templo, né? O transformar pedra em pão, o se jogar, né? Como que então a gente sabe dessas tentações, se Marcos não fala aqui? Pelos outros evangelhos. Nós sabemos das tentações pelos outros evangelhos. Marcos aqui, ó, ele só cita resumidamente: Jesus foi tentado, tá? Alguns vão dizer assim que o evangelho de Marcos é o evangelho do homem, porque é resumido, né? Não traz os detalhes, né? A mulher, quando vai contar alguma coisa, traz os detalhes, as cores, o que ela sentiu, o que ela viu, o vento, qual direção que estava, a temperatura. O homem diz: eu fui no shopping e comprei uma camiseta. Nem fala da cor, nem fala qual era a loja. A mulher geralmente vai contar: fui no shopping comprar uma camiseta lá na Kelf, mas antes eu dei uma passada ali na outra loja, vi os preços, não gostei, vi uma camiseta vermelha, outra amarela, mas decidi comprar a cinza. Mas quando eu fui pagar a cinza, vi o preço, achei muito caro, comprei a preta. O homem diz: fui no shopping e comprei uma camiseta, ponto final. É o que Marcos faz, né? Porque na história existe uma linha mestre que é digamos assim, o que importa na história. Jesus foi tentado e venceu as tentações, né? Mateus e outros evangelistas vão pegar essas histórias resumidas de Marcos e vão dar detalhes importantes também. Os detalhes são importantes, mas existe aquela linha mestra, aquele resumo. Então Marcos se atém ao essencial. É igual o jornal. Você lê uma notícia no jornal, ponto. Mas se você quer se aprofundar, você tem que ler numa revista, você tem que ler num livro, pesquisar na internet. O jornal vai te dar, sim, o resumo do resumo. Caíram as torres gêmeas nos Estados Unidos sob um ataque terrorista. Ponto final, né? Se você quer saber detalhes daquilo, quantos morreram, de quais países eram, a ação dos bombeiros, tem que comprar a Veja daquela época. E mais tarde, um livro que conta todos os detalhes de tudo que aconteceu, né, no episódio. Deu para entender essa característica de Marcos? Então, Marcos, ele se atém... Ixi, hoje tá... Acabou. Marcos se atém ao essencial, tá? Então a gente viu o exemplo da tentação de Jesus. Vamos agora fazer um resumo, porque muitos não estavam aqui quando nós estudamos Mateus, né? E aí vamos servir esse momento agora, antes de entrar na vida de Marcos, para um resumo de Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito pensando em que povo? Oi?
O Evangelho de Mateus é escrito pensando no povo judeu. Como que a gente sabe isso? Você não vai encontrar em Mateus alguma indicação assim explícita, né? Eu sou Mateus, escrevo esse evangelho pensando no povo judeu. Não está escrito isso. Mas como que você deduz que Mateus foi escrito aos judeus? Não para todos, mas especialmente para um judeu que se converteu ao cristianismo. Quais são as pistas? Mateus não explica os costumes judaicos. Ele presume que todo mundo que vai ler conheça, né? Ele não cita os nomes dos profetas. Marcos citou aqui, né? Versículo 2 ali, como o profeta Isaías tinha escrito. Mateus dizia assim, como disse o profeta. Não interessa quem, porque você sabe de quem eu estou falando. É dele, né? Então Mateus tinha assim como pressuposto que quem ia ler o evangelho dele conhecia o Antigo Testamento, conhecia as festas judaicas, os costumes, né? E aí ele não explicava nada desses costumes, ponto final, né? Você vai escrever você vai descrever o lance de um jogo de futebol. Se aqui no Brasil, dois homens conversando falam assim, o gol estava impedido, ele precisa descrever o que é impedimento? Não, porque presume-se que saiba o que é impedimento, né? Porque se a gente for descrever cada detalhe do jogo, você não consegue nem passar do primeiro minuto da partida, né? Agora, por exemplo, se eu falar para vocês assim, o time do New York Jets passou as 15 jardas. Vocês vão entender do que eu estou falando? O que é as 15 jardas? Que esporte é esse? O que significa passar das 15 jardas? Eu teria que explicar, né? Então, porque a gente não é norte-americano, a gente não entende assim o futebol americano. A gente tem que ter alguém explicando o que está acontecendo, né? Então Mateus é esse, ele fala da vida de Jesus e dos costumes sem explicar muito, tá? Mateus escreveu o seu evangelho. Quem era Mateus? Quem é esse Mateus? Não é o Mateus aqui, né? Qual era a profissão de Mateus? Oi? Cobrador de impostos. Só a Marina, Mateus, Dona Irene responde. Eu vou começar a perguntar na ordem, tá? Que eu quero ver todo mundo falando, porque todo mundo leu o evangelho, né? Mateus era cobrador de impostos. O que um cobrador de impostos lidava com o quê? Lidava com impostos, mas qual é a área dele de atuação? Português, matemática, o que ele tem que saber? Se eu cobro impostos, tem que saber matemática e... Se eu cobro impostos, eu tenho que saber... Se eu sou um contador, eu tenho que saber o quê? Oi? Das finanças, do dinheiro, né? Da conversão do dinheiro. Mateus era cobrador de impostos e quando é falado em dinheiro, lembra da parábola do cobrador, do mau funcionário, aquele que foi perdoado de 10 mil talentos e não perdoou 100 denários de um outro rapaz lá que era trabalhador com ele? Mateus ele traz a cifra, 10 mil talentos, 100 denários. Outros evangelhos não trazem, quando lidam com dinheiro, não tem essa exatidão assim de qual dinheiro se está falando. Mateus traz esses detalhes monetários. Por quê? Ele era cobrador de impostos, ele sabia de cor a cotação do dinheiro, né? A conversão de denários em talentos e assim por diante, né? Mateus não era o nome de batismo. Mateus não era o nome dessa pessoa. Qual era o nome desse cobrador? Era Levi. Mas quando Jesus chama Levi para segui-lo, Mateus é o único evangelista que fala assim: e Jesus chamou Mateus. Não traz Levi. Jesus chamou Mateus para segui-lo. Os outros evangelistas falam: e Levi era cobrador de impostos, então Jesus chamou Levi para segui-lo. Mais tarde Levi se tornou Mateus.
Então foi um nome recebido como discípulo, tá? Que Mateus recebeu. O que significa Mateus? Quem lembra? Oi? É presente de Deus, né? Mateus é um presente de Deus e recebeu um presente de Deus também. Então, esses indícios levam a crer que esse primeiro evangelho foi escrito por Mateus. Não está assinado por Mateus, mas os primeiros padres da igreja, os primeiros pastores, ao lerem o evangelho, todos concordavam. Esse é o evangelho que foi escrito por Mateus. É um testemunho muito antigo da igreja cristã de que o primeiro evangelho foi Mateus que escreveu. E ele é colocado em primeiro lugar no Novo Testamento porque ele foi o mais antigo? Ele provavelmente não foi o primeiro evangelho a ser escrito. O primeiro evangelho provavelmente foi Marcos. Mateus escreveu depois. Tá? Há uma antiga tradição da igreja que dizia o quê? Que Mateus escreveu o evangelho em que língua? Aramaico. E só depois o próprio Mateus traduziu para o grego. Tá? Mas não há assim certeza de que isso aconteceu dessa forma. De que ele escreveu em aramaico e traduziu para o grego depois, ou ele ou outro padre. Né? Não se sabe. Tá? Então a igreja antiga acreditava que Mateus era anterior a Marcos, mas também Mateus é o primeiro evangelho porque ele faz a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Mateus é o que mais fala assim, né? E isso aconteceu para que se cumprisse as palavras do Antigo Testamento, dos profetas, de Moisés, né? Então, o objetivo de Mateus era o quê? Provar que Jesus era quem? Que era o Messias prometido pelos profetas antigos, né? É esse o principal objetivo do evangelho de Mateus. Então é um evangelho que olha para Jesus e olha para o passado. Esse Jesus, retratado em Mateus, fala do Messias prometido no Antigo Testamento e tudo o que ele cumpriu. Todas as profecias que ele cumpriu. Marcos também. Marcos, vejam como começou Marcos, já citando um profeta. Né? Então Marcos é um evangelho também voltado aos judeus, mas preocupado especialmente com quem não era judeu. Tanto que Marcos nem fala que Jesus era filho de quem? Filho de Davi, né? Filho de Abraão. Não tem a genealogia de Jesus ali em Marcos, tá? Porque Marcos está preocupado com a ação de Jesus. Então o evangelho de Marcos, vocês têm que decorar até agora duas palavras. Ele se atém ao essencial e ele traz as ações de Jesus. Jesus em ação, em movimento, falando, né? Não traz as descrições. Então Marcos é um evangelho da ação, tá? É mais ou menos igual um filme. Um filme é ação pura, não é igual novela. A novela tem aquela enrolação, né? E toma café da manhã, e então fica enrolando o negócio, não parece que não sai do lugar, novela, né? Fica ali, casa, não casa, entra amante, não entra outra, né? É um negócio assim, monótono, né? O filme não, o filme tem uma linha mestra, assim, rapidinho, em 2 horas tem que contar toda a história, né? Marcos é um filme. Mostra Jesus assim ativo e vai até o final, tá? Então esse é o Marcos. Olha lá, capítulo 1, começou com Jesus na Galileia, igual Mateus, começa com Jesus pregando na Galileia, né? E já mostra Jesus em Cafarnaum. E o chamado dos discípulos, né, é algo assim muito rápido. Vamos ver ali Jesus chamando os discípulos, né? Vamos ver aqui. Olha só, versículo 13. Ou melhor, capítulo 3, versículo 13 até o 18. Não vamos ler, mas ali está o resumo. Esses são os 12 que Jesus chamou. Mateus conta diferente, né? Chamou 2 irmãos, depois chamou os outros 2.
e assim por diante. Aqui em Marcos não interessa lá no mar se Jesus foi e Pedro estava pescando, e João e Tiago também estavam pescando, não. Jesus chamou esses 12 aqui, ponto final, né? O único que recebe uma atenção um pouco maior é ali o chamado de Levi, ou Mateus, né? Engraçado, capítulo 2 ali, o chamado de Levi foi interessante, né? Por que será que o chamado de Levi tem uma atenção especial de Marcos? E não o de Mateus, ou melhor, não de João, Tiago, Pedro, que eram pescadores, né? Natanael. Por que Levi? Afinal de contas, o que Levi tinha assim de diferente que Marcos conta o chamado dele? A maioria dos discípulos eram pessoas simples, judeus de bom renome, digamos, né? Levi era o único, digamos assim, pecador, né? Cobrador de impostos era o pior pecador. Por que um cobrador de impostos era uma pessoa condenável pela lei dos judeus? Qual era o problema em cobrar impostos? O que um judeu odiava tanto um cobrador de imposto? Porque ele cobrava mais, ele era corrupto, né? Óbvio que ele cobrava mais, todos eles, né? Era essa a vantagem de ser um cobrador de impostos, mas tem algo mais grave ainda para um judeu ser cobrador de impostos. Oi? Ele cobrava para os inimigos. Ele estava a serviço do poder estrangeiro romano. É a mesma coisa que o Brasil ser dominado pela Argentina e um brasileiro aceitar cobrar impostos para o governo argentino. Para um brasileiro isso é inconcebível, é um traidor, né? Então Levi era um traidor, extraía o sangue do seu povo para ajudar os dominadores, para ele sair ganhando, para ele ficar bem de vida. Por isso que um cobrador de impostos era a pessoa mais desprezada, né, pelos judeus, tá? Então Jesus chamar um cobrador de impostos a ser discípulo foi um choque, né? Quem que esperava ser chamado? Que tipo de pessoa esperava assim ser chamado pelo Messias para ser um discípulo? Os fariseus, que eram aquelas pessoas corretas, pessoas que viviam na sinagoga, né? Na igreja da época. Quem mais? Os sacerdotes, né? Sacerdotes. O cara vive no templo servindo a Deus. Ele esperava ser chamado como discípulo do Messias. Afinal, eu sou sacerdote. O mestre da lei, os escribas, né? Quem estudava a Bíblia, decorava a Bíblia do começo ao fim, esperava ser chamado por Jesus. Mas Jesus chama quem? Nenhum deles. Não há um sacerdote, não há um mestre da lei, não há um fariseu. Jesus chama um pescador, cobrador de impostos, pessoas simples, pessoas que eram desprezadas até por aqueles que se consideravam mais, né? Foi esses que foram chamados por Jesus, tá? Aí o Evangelho de Marcos prossegue, mas antes de nós prosseguirmos nesse paralelo de Mateus e Marcos, convém lembrar uma coisa de Mateus, para a gente fechar o nosso resumo de Mateus. Nós vimos que Mateus era um judeu, né? Foi chamado por Jesus, escreveu o Evangelho preocupado em mostrar aos judeus que Jesus era o Messias prometido por Deus. E por fim, né? O que Mateus tem assim de destaque em seu Evangelho? Jesus é retratado como Messias, mas também como o quê? Ele é o Messias, mas a ênfase de Mateus está nos ensinos, né? Em Jesus como um rabino, como um mestre e como rei. Jesus é chamado daquele que traz o reino de Deus. Ele é o grande rei, tá?
Então, o Jesus de Mateus é é bastante judeu, né? O povo judeu até hoje, eles consideram de alto costume, eles têm como uma característica muito boa o quê? Você ser estudado. Estudar é um bem muito considerado por qualquer família judaica, né? Qualquer judeu estuda bastante, vai até o mestrado, assim é óbvio, né? Tanto que os prêmios nobres, quase assim 50% vai para um descendente judeu, né? Albert Einstein, Freud, eram tudo de família judaica, e os judeus sempre preservou os estudos, né? Tanto que o judaísmo é o inventor da escola moderna, que a sinagoga era uma escola, né? Não tinha escola em outros povos. O que tinha? Os outros povos tinham tutores, famílias ricas tinham lá o professor que ensinava os filhos, né? Os gregos tinham isso, mas os judeus davam educação para todo o povo. A sinagoga era um espaço aberto onde todos os filhos dos judeus se reuniam para aprender a ler, aprender a contar, aprender a ler a Bíblia. Então, se preservou isso no Evangelho de Mateus. Jesus ensinando, pregando, trazendo as novidades do reino e assim por diante. Tá? Alguém tem alguma dúvida sobre Mateus? O Evangelho de Mateus? Deu para entender o resumo dessas últimas duas aulas? Agora a gente entra em Marcos. Vamos agora entender quem era esse Marcos aí. Para entender quem era esse Marcos, a gente vai ter que sair do Evangelho dele e ir para alguns outros textos da Bíblia. Tá? Abram a Bíblia em Atos capítulo 12, versículo 12. Ali nós temos a apresentação de Marcos. Quem achar pode ler. Atos 12, 12, o que nós temos? Então olha só, o texto disse o quê? Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, ele foi para a casa do João Marcos, da mãe do João Marcos, que era Maria, mas não é a Maria, a mãe de, né, é outra Maria. Então João Marcos era filho dessa Maria, que reunia os cristãos na sua casa. Então Marcos era filho de uma mulher cristã que abria sua casa para os cultos. A igreja se reunia na casa de João Marcos. Esse é o Marcos do Evangelho, né? Marcos acreditava em Jesus e aí ele acompanhou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Ali no versículo 25 está escrito assim, ó: Barnabé e Saulo, né, Paulo, terminaram seu trabalho e voltaram de Jerusalém, trazendo João Marcos consigo. Então, Marcos acompanhou Paulo e Barnabé nessa primeira viagem missionária. Tá? Só que o que acontece? Né? Ele foi para essa primeira viagem missionária, mas aconteceu uma coisa ruim. Né? Vamos ler ali, deixa eu ver. Atos capítulo 13, versículo 5. Vamos ver o que acontece nessa viagem. Até aí, né? Então Marcos ajudava Paulo e Barnabé, mas na pregação, né? Era um estagiário, né? Mas ali no versículo 13, olha só o que acontece agora. Paulo e seus companheiros navegaram da cidade de Pafos até Perge, uma cidade da província da Panfilha. Porém João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Marcos abandona a viagem por algum motivo, volta para Jerusalém, tá?
E isso vai criar uma briga entre Paulo e Barnabé. Por quê? Na segunda viagem missionária, então termina a primeira viagem, Paulo e Barnabé vão para a segunda viagem. E eles têm um desentendimento sobre Marcos. Por quê? Barnabé queria levar Marcos na segunda viagem e Paulo não. Então parece que é assim, parece que Paulo ficou irritado com Marcos por ter abandonado a primeira viagem. Não queria mais saber de Marcos, né? E Barnabé dizia, não, vamos levá-lo, né? Com isso, Paulo e Barnabé se separam. Paulo continua nessa segunda viagem missionária e Barnabé vai para outro lado. Atos capítulo 15, versículos 37 a 39. Vamos ler ali o que aconteceu então. E olha o resultado disso, dessa discussão, versículo 39. Por isso eles tiveram uma discussão tão forte que se separaram. Barnabé levou João Marcos consigo e embarcou para a ilha de Chipre, enquanto que Paulo escolheu Silas e seguiu viagem. Tá? Então houve essa separação motivada pela discussão entre Barnabé e Paulo acerca de Marcos. Então Marcos segue com Barnabé. Mas 10 anos mais tarde, então teve essa discussão, 10 anos mais tarde, vamos ver ali, Colossenses capítulo 4, versículo 10. 10 anos mais tarde, depois da segunda viagem missionária, Paulo agora estava preso. Colossenses 4:10, quem pode ler? Olha só, Paulo escreve aos Colossenses 10 anos mais tarde, após a discussão sobre Marcos, dizendo, recebam Marcos bem. Ele vai para aí, vocês já têm instruções aí em Colossos de recebê-lo bem. Marcos, que é primo de Barnabé. Então entendem também porque Barnabé ficou do lado de Marcos, né? Era primo dele. Tá? E Paulo então se reconciliou com Marcos. Tanto que lá em Filemon, vamos ver ali, Filemon, versículo 24, né? Paulo já no final da sua vida, quase sendo executado, né? Assim, vai ser morto pelo imperador, o César Nero, né? Imperador Nero. E ele escreve a Filemon sobre Marcos. Quem pode ler? Filemon 24. Tá? Paulo está preso quando escreve essa carta, né? E olha só o que ele escreve aí sobre Marcos, né? Versículo 23, e Epáfras, o irmão que está na cadeia comigo por causa de Cristo, envia saudações a você. E Marcos também, né? Então, graças a Deus, o perdão de fato aconteceu, né? O exemplo de perdão entre Paulo, Marcos, Barnabé, todos eles ali terminaram bem, terminaram de bem, tá? Marcos também é citado em 2 Timóteo, nós não vamos ler, né? Até aqui deu para entender a vida de Marcos? Só que tem um detalhe, né? A dona Irene falou que Marcos ouviu de Pedro o evangelho. Não foi. Mas aonde está Pedro em toda essa história aqui? Na vida de Marcos. Cadê Pedro? Vamos lá em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 13.
Olha lá o apóstolo Pedro citando Marcos. 1 Pedro 5,13. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Deixa eu só achar. Diz assim: Pedro escreve: a igreja que está na Babilônia, escolhida também por Deus, manda saudações. O meu filho Marcos também manda saudações. Então, será que Maria era esposa de Pedro e Marcos era filho de Pedro? Será que é isso que quer dizer? Tudo que a gente leu leva a crer o quê? Que João Marcos era filho de uma Maria de Jerusalém e Pedro que chama Marcos de meu filho. Será que então Maria de Jerusalém era esposa de Pedro? Oi? Não necessariamente. Paulo cita vários como sendo filhos, né? Chama de filhos. Onésimo, né? Paulo cita o escravo. Onésimo é meu filho gerado nas algemas, né? Meu filho é uma expressão carinhosa para meu discípulo. Então Marcos provavelmente era discípulo de Pedro, ajudava Pedro nas igrejas, tá? Então essa é a ideia. E essa ideia não está só na Bíblia, né? Os primeiros padres da igreja citavam isso. Ele era intérprete de Pedro, essa é a ideia, tá? Então ele seguia Pedro, provavelmente tinha que traduzir uma outra coisa em alguma língua que Marcos era erudito, mas a ideia é assim: tem um padre, eu não vou citar os nomes aqui para não confundir a cabeça de vocês, mas um padre muito antigo do século I ainda, então por volta do ano do século II, por volta do ano 120 depois de Cristo, né? E ele cita que Marcos era discípulo de Pedro e ouvia Pedro, né? E um cara chamado Clemente, né, de Alexandria, ele diz assim, ó, que Marcos decidiu, né, Clemente diz assim, ó, o apóstolo João, que esse Clemente era discípulo de João. João foi o apóstolo que mais viveu e foi o único apóstolo que deixou, digamos, uma linhagem, né, assim, teológica, né? Então João, antes de morrer, deixou um bispo. Esse bispo deixou outro, né? E toda a teologia, digamos assim, vem desses primeiros bispos de João, tá? Então os outros apóstolos morreram e não deixaram assim uma sucessão, digamos, né, evidente como João, porque João viveu mais tempo, né? João não foi martirizado, morreu velho. Deus escolheu João para deixar essa sucessão, né? Então Clemente era muito próximo de João, e Clemente tinha aulas com João, o apóstolo. E Clemente diz assim: olha, o meu professor João, o presbítero, ele disse que Marcos ouvia de Pedro acerca da vida de Jesus, e um dia Marcos resolveu escrever o que ele lembrava sobre os ensinos de Pedro. E Pedro nem se opôs e nem incentivou, né? E Marcos levava esse evangelho para ser compartilhado, pregado, né, aonde ele ia. Então a tradição antiga da igreja mostra isso. Marcos era discípulo de Pedro, ouvia falar da vida de Jesus e escreveu o evangelho de cabeça, de memória, tá? Então essa é uma tradição antiga. Isso também explica um pouco por que o evangelho de Marcos é menor, né? Muitas coisas ele lembrava assim, ó, Pedro que falou. Ele não viveu, então ele lembrava o que Pedro falou. E Pedro aprovou o evangelho de Marcos, né? Pedro não falou, não é bem assim não. Pedro aprovou, né? O evangelho de Marcos não segue a ordem cronológica de Jesus, assim, não está na ordem exata das ações de Jesus, tá? É um material um pouco mais misturado, tá bom? Então aí está a tradição, a vida do apóstolo de Marcos, né? Mas tem uma passagem em Marcos que é interessante. Vamos ler ali, ó. Deixa eu procurar para vocês aqui. Vamos ver. Vamos lá para Marcos capítulo 15.
Não achei. Vou ter que trazer na outra vez o que eu estava tentando dizer aqui. Mas vamos ali, para uma palavra importante que sempre aparece no Evangelho de Marcos, né? Abram Marcos no capítulo 4, versículo 1. Quem pode ler? Tá. Essa palavra começou imediatamente, logo após, né? É uma palavra em grego chamada eutis, né? Então o Evangelho de Marcos traz muito essa palavra imediatamente, assim, encadeando as ações de Jesus. A ideia que dá é que Jesus nem descansava, né? Porque ele saía de um milagre e aí Marcos fala, e imediatamente Jesus começou a pregar. E logo depois Jesus começou a falar, tá? Então o Evangelho de Marcos é isso, Jesus em profunda ação, tá? Então a terceira palavra na aula de hoje que vocês têm que decorar é o imediatamente. O Evangelho de Marcos é o Evangelho do imediatamente, tá? Então é o Evangelho essencial, é o Evangelho do imediatamente, né? É o Evangelho do resumo e do que Pedro deixou ensinado para Marcos, tá? No Evangelho de Marcos nós temos 19 milagres, tá? 19 milagres. Desses 19 milagres, 2 só aparecem em Marcos. Então é o Evangelho curto, mas permeado de milagres, tá? A palavra imediatamente, que a gente falou ali antes, ela é usada mais de 40 vezes em 16 capítulos. Dá uma média de quanto? Quase 2 palavras e meia, né? por capítulo. 2 vezes aparece imediatamente. Então, Marcos de fato é o Evangelho da ação. Tá? Vocês têm ali na folha. Vamos ler ali o ponto 3, ponto 3.2, data e lugar. Né? Vimos a vida de Marcos, vimos alguns destaques do Evangelho de Marcos. E agora? Em que ano foi escrito? Quem pode ler? Em que ano e em que lugar? Acharam? Isso, está na folha, tem lá Marcos, né? E tem o ponto 3.2. Isso. Então, assim, o Evangelho de Marcos provavelmente foi escrito antes do ano 60, ou seja, 30 anos depois da morte de Jesus, mais ou menos. Então, foi antes do ano 60. Né? Provavelmente até antes do ano 55 ali. É um evangelho antigo. Por isso se acredita que foi o primeiro evangelho a ser escrito. Né? Mas, assim, não é conclusivo essa data. São estudiosos do texto que concluem que Marcos foi escrito nessa data. O Evangelho de Marcos traz influência de Paulo, porque Marcos retrata Jesus como o Salvador, o justificador, o Redentor. Né? Se Mateus retrata Jesus como rei, como Messias, como Salvador, como rabino, mestre, Marcos trata Jesus como aquele que vem lavar a humanidade dos pecados, né? Aquele que redime o pecador, que purifica o mundo. Então é uma influência muito provável de Paulo, né? Porque Paulo pregava isso, né? Paulo falava, você é salvo pela fé, não é pelas obras, não é nada disso, pela fé, né? Então há uma influência de Paulo em Marcos. Por que será uma influência de Paulo em Marcos? Como se explica isso? Como que Paulo influenciou Marcos? Oi? Exatamente, Marcos foi discípulo de Paulo na primeira viagem ali, acompanhou Paulo, ouviu Paulo na sinagoga em Jerusalém, na casa da mãe dele, né? Ele ouviu os ensinamentos de Paulo, tá? Vimos que o Evangelho de Marcos é dirigido a que tipo de pessoas? Não aos judeus,
mas aos não-judeus. Então vamos pensar com a lógica. Se Mateus é dirigido aos judeus, e a gente sabe disso porque Mateus não explica os costumes judaicos, como que a gente presume que Marcos estava preocupado com não-judeus? Pela mesma lógica, fazendo essa inferência, essa conclusão. A gente lê Mateus e fala, Mateus está preocupado com os judeus, porque ele não explica nada do judaísmo. Ele subentende que quem lê é um judeu que está entendendo os costumes judaicos. Como que a gente deduz que Marcos foi escrito para não-judeus? Não precisa ter estudado, usa lógica agora. Como que a gente explica isso? Marcos está falando de um ambiente judaico, né? Jesus morou na Palestina, pregou em sinagogas, guardou costumes judaicos também. Então, como que a gente deduz de que Marcos escreveu para não-judeus? O que será que tem no Evangelho de Marcos que dá essa ideia de que Marcos fala sobre Jesus, mas tentando explicar tudo para os não-judeus? Acompanhava Pedro e Paulo. E também porque, vamos abrir a Bíblia ali, ó, Marcos capítulo 3, versículo 17. Leiam para mim. Marcos explica uma palavra hebraica, quer dizer filho do trovão. Se Marcos tivesse escrito preocupado com os judeus, ele ia pensar assim, não tem que traduzir, quem lê entenda, né? É hebraico, tem a obrigação de entender, o judeu tem a obrigação de saber aramaico, hebraico. Marcos, ele traduz. Outro exemplo, capítulo 5, versículo 41. Quem pode ler? Jesus cura a filha de Jairo e usa uma palavra ali, uma palavra aramaica. Então Jesus diz à menina, filha de Jairo, Talita cumi. É uma expressão aramaica. E Marcos traduz. Ou seja, ele está preocupado com quem não entende aramaico, com quem entende grego, né? Com aqueles que são de origem não judaica. Mais um exemplo só. Capítulo 7, versículo 11. Então, ele explica um costume judaico, tá? De não ajudar os pais, porque dedicaram uma parte do dinheiro a Deus, uma parte da propriedade a Deus, então não tem a obrigação de ajudar ninguém. O judeu sabia disso, que havia esse costume. Marcos explica, né? Outro exemplo, capítulo 14, versículo 12. Quem achar pode ler. Né? Aqui Marcos explica o que era a festa do pão sem fermento. E aí ele fala em que os judeus matavam carneirinhos para comemorar a Páscoa, tá? Então Marcos está preocupado com cristãos de origem não judaica. Ele explica tudo que é referente ao judaísmo, mas ele também foca um povo especial. Vamos pegar o versículo capítulo 12 de novo, voltar para o 12, versículo 42. Olha só o que ele explica ali.
Essa aqui vai funcionar só na linguagem antiga, ninguém tem a outra linguagem. Vamos então no capítulo 15, versículo 16, que eu vou encontrar esse versículo na outra linguagem. Então leia esse versículo. Isso. Esse mesmo. Ele fala 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. Ele explica um valor grego em latim. Tá? Então, se ele está explicando uma expressão grega para o latim, né, a que povo ele está se dirigindo? Aos romanos. Aos romanos. Lembram que Paulo, quando estava preso, provavelmente em Roma, fala que Marcos era amigo dele. Marcos esteve em Roma. Então Marcos pregou o evangelho em Roma. Tá? E escreveu esse evangelho também preocupado com o povo que falava latim, ou seja, os romanos. Né? Um outro exemplo disso, capítulo 15, versículo 16. Quem pode ler? Ou a senhora tem na linguagem mais antiga? Vamos ler ali. Veja só, ele fala o palácio que é o pretório. Pretório é uma palavra, é um termo latino. Ele explica algo do costume grego ou do costume local, para o latim. É o pretório, né? Então isso mostra a preocupação de Marcos com os romanos, tá? A tradição da igreja vai dizer, especialmente da igreja católica, vai dizer que Pedro foi o primeiro bispo de Roma. Então Marcos acompanhou Pedro a Roma, né? Há essa possibilidade mesmo, né? Porque aqui Marcos ele parece mesmo estar preocupado com os romanos. Então há uma indicação de que provavelmente Marcos esteve em Roma acompanhando Paulo ou acompanhando o próprio Pedro, né, no seu bispado. Não há nenhum outro testemunho muito forte dessa tradição de que Pedro esteve em Roma mesmo. A gente não sabe se Pedro foi o primeiro bispo de Roma. Tá? Isso já é uma conclusão dos teólogos católicos, mas não tem base nenhuma assim, forte, nenhuma evidência de fato arqueológica, digamos assim, de que Pedro foi o primeiro bispo. Há evidências de que Pedro esteve em Roma, há evidências de que o esqueleto de Pedro está em Roma, mas de que ele foi, digamos assim, o bispo, né, de Roma, não há inferências assim muito fortes. É uma tradição que surgiu bem mais tarde, né, uma tradição posterior, tá? Mas provavelmente Pedro esteve em Roma com Marcos pregando o evangelho. Mas disso dizer que Pedro foi o primeiro bispo, não dá para concluir não, tá? Não tem como concluir. Mas também se foi, não vai contrariar nada ao testemunho bíblico, né? Voltando ali para Marcos. Até aqui alguém tem alguma pergunta? Está entendendo como que Marcos escreveu? O evangelho de Marcos, preocupado com os romanos, também justifica por que é um evangelho menor. O povo romano era um povo prático, tá? É um povo mais ou menos parecido com o norte-americano, né? O povo romano é na prática, não vem, né, com ladainha, com historinha, blá blá blá. Não, o que é? O que você quer, né? Até a gente considera meio grosso, né? Um americano às vezes a gente considera até um povo grosso, porque não tem aquela coisa assim, né, cerimonial. Não, o que você quer, né? Fala logo aí. Não fica. Nós brasileiros já somos mais assim cerimoniais, né? A gente vai perguntar o preço de alguma coisa ou vai dar uma notícia. A gente tem toda aquela, olha, você é um cara legal, né? Eu gosto de você, da forma como você fala. O americano já fala, tá, qual o problema? Fala o que você quer, né? Me dá a informação que você quer me dar. Aí você logo fala, mas
a forma que você se veste está atrapalhando o culto, né? Então, o americano, ele chega, se ele tem que te dar um recado, ele dá assim. Ele não vem, você é um cara legal, quero te... Não, ele chega, cara, né? Eu não estou gostando da sua aula. Sua aula está meio monótona. Quem sabe você prepara ela de uma forma diferente. E os americanos levam isso numa boa, tá? Criticou, está criticado, pronto, ponto final, beleza, vou considerar o que você disse. Nós que somos meio gregos, meio judeus, assim, meio orientais, né? Aquela coisa assim de, antes de dar uma notícia ruim, uma crítica, eu tenho que ainda preparar o terreno e tal, e dá. Marcos não, é papum, né? O romano também era assim, um povo franco e um povo prático. Funciona, funciona, não funciona, não funciona, joga fora, acabou, mudamos de ideia e assim fazemos, tá? Isso explica Marcos ser assim, conciso, né? Pensando especialmente nos romanos, tá?